Olá, meus queridos amigos e meus irmãos em Cristo Jesus. Eu aqui de novo para a gente continuar falando sobre as lições e as verdades acerca da história do nascimento do nosso Salvador, do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Bom, hoje eu quero ler com você um texto de Mateus capítulo 2, versos 1 e 2, e a palavra de Deus nos traz o seguinte: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Bom, hoje eu quero trabalhar com você acerca da história. O que a história pode ensinar? O que a história do Natal nos ensina? E observando esse texto, nós podemos observar que há muitos ensinamentos doutrinários, há ensinamentos teológicos, há verdades espirituais profundas nesses registros dos evangelhos. E a primeira percepção, o primeiro ensinamento que eu identifico aqui nesse texto é que Deus fala de diversas formas aos homens. Aos magos do Oriente, talvez hoje poderíamos chamar esses magos de astrônomos, Deus falou com eles por meio da astronomia, por meio de uma estrela. Seria mais fácil, seria mais contundente, seria mais clarividente para aqueles estudiosos dos céus. Mas olhando para os pastores, aos pastores Deus falou de uma outra maneira, por meio de seres angelicais, por meio de anjos, conforme Lucas capítulo 2, verso 9. Mas a Simeão, um sacerdote, um homem que vivia no templo, a palavra de Deus diz que Deus falou com ele por meio do Espírito Santo. A terceira pessoa da Santíssima Trindade se incumbiu de falar com Simeão, conforme Lucas capítulo 2, no verso 6. Mas há uma outra lição preciosa que a história de Jesus nos ensina, é que a verdade deve ser buscada seriamente e com toda diligência. Por exemplo, aqueles magos, eles fizeram uma caravana enorme, segundo a enciclopédia Barça, provavelmente uma comitiva em torno de 400 pessoas vieram a Jerusalém, e eles fizeram uma viagem longa. Uma longa distância foi percorrida do Oriente até Jerusalém. E aquilo foi com muito cuidado, com muita diligência, com muita persistência, com muita perseverança e fé. Mas o texto também nos mostra que os pastores também deixaram seus rebanhos nas imediações de Jerusalém. E ao ouvirem as informações angelicais, eles logo deixaram o rebanho e foram até a casa onde o menino Jesus, agora recém-nascido, estava ali depositado naquela manjedoura. Então, eles foram buscar com seriedade, mas também com toda diligência aquilo que foi informado. Uma outra lição preciosa que a história do nascimento de Jesus nos traz é que a finalidade de toda comunicação e busca é a adoração de Jesus em espírito e em verdade. Os sábios adoraram a Cristo com presentes proféticos, como ouro, incenso e mirra. Mas também os pastores, eles deram glórias a Deus nas maiores alturas, conforme o texto de Lucas no capítulo 2, verso 20. Assim, a história do Natal nos ensina essas verdades preciosas, que Deus fala de diversas formas aos homens, que a verdade deve ser buscada com seriedade e também com toda responsabilidade. E a finalidade de toda a comunicação de Deus com os homens e dos homens com Deus deve ser para adorar a Jesus em espírito e em verdade. Dessa forma, querido, eu desejo que o Espírito de Deus esteja iluminando o seu entendimento e fazendo com que você possa compreender os ensinamentos da história e a história ensinando
essas verdades espirituais aos nossos corações. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Agora, se isso foi bom para você, essa meditação foi importante para a sua fé e para o seu coração, compartilhe com seus amigos. Vamos tornar esse evangelho mais conhecido do maior número de pessoas possível. Forte abraço.